Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, podcast de encerramento de Brasileirão, né? Fim de mais um ciclo, mais um ano, mais um campeonato brasileiro. O campeão já era conhecido, algumas equipes classificadas para Libertadores também conhecidas, algumas equipes rebaixadas a gente também já sabia. Existia uma vaga ainda, né, para esse rebaixamento que estava praticamente sacramentada, e essa rodada só confirmou o rebaixamento do Atlético Goianiense e, e várias equipes brigando pela Libertadores, né? Acho que essa era o grande barato dessa 38ª rodada, né? Que nem a gente tinha falado no podcast anterior. O barato de você chegar na última rodada, ainda mais pô, nesse campeonato que várias e várias equipes tinham essa possibilidade matemática de se classificar para a Libertadores, e todo mundo jogando junto, né? O barato é isso, todo mundo jogando junto, você olha um jogo, um se classifica, o outro começa a ser eliminado, e o São Paulo, em um dado momento, estava com o pé na Libertadores, né? A combinação de resultados favorecia o tricolor paulista, o Fortaleza empatava até então com o Santos, o América perdia para o Atlético Goianiense e o Botafogo perdia também para o Atlético Paranaense. Vários confrontos. O São Paulo fez a sua parte, né? Acho que é importante a gente destacar esse ponto. O São Paulo fez 4-0 no Goiás, jogo na Serrinha, fora de casa. O São Paulo fez o seu papel, cumpriu. Muita gente estava até pessimista que o São Paulo. Eu acompanho, já falei aqui mais uma vez, eu acompanho os programas esportivos da Jovem Pan. E o Vampeta falou, cara, é capaz de a rodada favorecer o São Paulo nem fazer a sua parte, né? O São Paulo fez a sua parte, mas a combinação de resultados não favoreceu. Chegou muito perto não, porque o América empatou também, acabou empatando, né? O América fez a façanha de empatar com o Atlético Goianiense, né? O Atlético saiu até na frente, teve jogador expulso, o Conte no finalzinho do... Já vou falar disso. O São Paulo, então, pô, o torcedor com uma certa pitada de esperança, porque a derrota do Botafogo só foi se concretizando, só foi aumentando, né? O Atlético Paranaense foi abrindo mais o placar. O Fortaleza, o São Paulo estava numa situação boa, o América perdendo, e até que veio o golpe de misericórdia, que foi o gol do Fortaleza, né? O Fortaleza abriu o placar contra o Santos na Vila, e as más línguas, né, vão dizer que o Santos deu uma ajudinha, né? Deu uma ajudinha para não ver o São Paulo na Libertadores. Enfim, né? Existe essa mística, né? Existe essa mística. Não, obviamente que não, né? Então a gente brinca. Se fosse por isso, o Santos teria entregado o jogo para rebaixar o Palmeiras em 2014, para quem não se lembra, né? Então, obviamente que os times entre... Existe uma diferença muito grande, né, da equipe santista hoje e da equipe do Fortaleza hoje. O Fortaleza, obviamente, sonhando com essa vaga na Libertadores, foi para vencer o Santos sem nenhuma pretensão, foi para fazer um jogo amistoso. E aí você tem duas equipes que, pô, se ganhar, legal. E a outra, pô, tá valendo muita coisa. Era assim, era um cenário perfeito pro Fortaleza ir lá e vencer o jogo. E venceu bem, e tirou o São Paulo dessa vaga para Libertadores. O Fortaleza ficou até o final do jogo acompanhando o jogo entre América Mineiro e Atlético Goianiense, e no finalzinho do jogo, o jogo foi, cara, teve muito acréscimo. O jogo foi rolando e no finalzinho o Conte chegou a fazer um gol, né, para deleite do torcedor do América e para frustração do torcedor do Fortaleza. Mas o gol foi anulado, né? A bola, o Conte ele dá a cabeçada, a bola volta na mão dele e depois ele empurra para a rede. O gol foi anulado, foi bem anulado na minha opinião. Terminou 1-1, né? E é o que eu falei, o América conseguiu fazer a façanha de perder contra o Atlético Goianiense rebaixado, porque o empate... O Atlético Goianiense precisava vencer o América por goleada, né? E torcer contra o Cuiabá. O Cuiabá estava vencendo até então. Então não há nada que o Atlético pudesse fazer que o salvasse
do rebaixamento, a situação ficou pior com um jogador a menos e o América conseguiu fazer a façanha de empatar o jogo, né? Conseguiu até buscar o empate, estava perdendo, mas não conseguiu a virada, né? E aquela coisa, aquela velha história, né? Às vezes no 11 contra 11 talvez fosse até melhor, porque aí o time se retranca, fica mais difícil passar, enfim, o América não é um dos times mais criativos do campeonato, então acabou sofrendo, acabou empatando, acabou ficando de fora, e quem comemorou muito foi o Fortaleza. O Fortaleza fez 2-0 em cima do Santos, o São Paulo, como eu falei, fez a sua parte, meteu 4-0 no Goiás, na Serrinha, e esse jogo é o que eu falei, a mesma coisa que assim, o torcedor pode até brincar, pô, o Santos podia ter dado uma força e tal, mas o Goiás é a mesma coisa, equipe que não tinha mais pretensão de tabela, de buscar alguma coisa na tabela, entrou para fazer um jogo amistoso, e do outro lado uma equipe que entrou para buscar a sua classificação para a pré-Libertadores. Foi lá, fez o seu papel, fez a sua parte, ganhou bem, mas não foi o suficiente, porque precisava de uma combinação de resultados que o favorecesse, né? E para completar, né, o empate do América até favoreceu, a derrota do Botafogo favoreceu, mas a vitória do Fortaleza não foi possível, né? Não deu, né? Não deu. Pô, você contar com 3 resultados de outras equipes, de outros rivais, é complicado, né? Sim, tudo bem. O São Paulo conseguiu fazer a sua parte, o América conseguiu empatar, o Botafogo perdeu, um dos melhores visitantes do campeonato, perdeu contra o Atlético Paranaense, só faltou esse jogo contra o Fortaleza, né? Pô, aí é querer demais, né? Você precisa de 4 fatores para se classificar para a Libertadores, aí é querer demais, né? É óbvio que matematicamente pode acontecer, mas essas 2 partidas eram 2 partidas que tinham praticamente o mesmo contexto. 2 visitantes buscando, 2 tricolores inclusive, buscando uma vaga para a Libertadores, e o dono da casa que não tinha pretensão mais nenhuma no campeonato, então para fazer um jogo amistoso, e o Fortaleza consegue mais uma vez essa vaga para Libertadores, importante dizer, dessa vez pré-Libertadores, não é fase de grupo direto, vai jogar pré-Libertadores, o mata-mata. E falei de Fortaleza, de América, de São Paulo, o Atlético Paranaense ganhou bem, ficou com a última vaga para a fase de grupos, né? Então, grande resultado para o Furacão, conseguiu essa classificação direta, o atual vice-campeão. E o Atlético Mineiro venceu o Corinthians fora de casa, Corinthians na Neoquímica Arena, e também conseguiu garantir a sua vaga para pré-Libertadores nesse caso, né? Pré-Libertadores, não vou falar se foi vexame ou não, já vou deixar para falar ao longo da semana, né? Até a Copa do Mundo a gente tem um tempinho, eu não sei se eu faço o balanço do Brasileirão até a Copa do Mundo, ou se a gente já faz o aquecimento da Copa do Mundo, não sei, vamos ver, vamos pensar. Talvez a gente tire um dia para falar, de uma forma geral, assim, a decepções, surpresas. Vamos ver, cara. A gente fala um pouquinho antes da Copa e também depois da Copa. Tem tempo pra caraca, né? Vai ter muito tempo. Até porque depois da Copa a gente vai começar a falar de reforços e tudo mais, expectativas. Então, vamos gravar. Vamos fazer antes, depois também. Não tem problema nenhum. A gente faz o aquecimento pré-Copa. Até porque, cara, não tem muito o que falar da Copa, não, viu? Assim, aquecimento da Copa, não tem muito o que falar, não. A gente pode falar, pô, quem que são os favoritos? Pô, os favoritos são os mesmos. O Brasil tá entre eles, né? E o Brasil tá no pacote. Então, não tem muito o que falar. A gente vai aguardar a Copa do Mundo. Vamos tentar, obviamente, acompanhar o máximo que der. Mas vamos seguir aqui com a 38ª rodada. Outro jogo, não digo que seria importante em termos de recorde, mas com um tom de amistoso, foi o duelo entre Internacional e Palmeiras. O Palmeiras perdeu por 3-0, uma goleada de muito respeito. Aliás, essa rodada é a rodada do Sai Zica, né? Porque o alemão marcou contra o Palmeiras e o Pedro Raul marcou, né? A favor do Atlético Paranaense, fez a comemoração do Sai Zica, né? E assim, ele marcou um gol e antes desse gol ele marcou outro, o Vitor Roque, não é Pedro Raul, Vitor Roque, né? Viajando, ele marcou, perdão aos torcedores e ao atleta, né? Pedro Raul, pelo amor de Deus. É o Vitor Roque, eu peço perdão aqui. Ele chegou a marcar foi dado impedimento, aliás, muito bem impedido, e depois ele conseguiu marcar e fez a comemoração do Sai Zica.
O alemão do Internacional fez gol também. E o Internacional conseguiu uma bela goleada diante do Palmeiras. Palmeiras que, cara, não entrou com essa vaidade de manter a invencibilidade, de manter essa sequência de invencibilidade geral, invencibilidade também fora de casa. O Palmeiras não entrou com essa vaidade, isso ficou muito claro na coletiva pós-jogo do Abel Ferreira. Tranquilo, pô, ele falou, pô, depois da comemoração que os caras fizeram durante a semana, pô, é complicado eu chegar e cobrar e pedir pros caras entregarem mais, né? Então foi meio assim, cara, foi meio em tom de festa, em ritmo de festa. O Palmeiras, obviamente que seria, em termos de números, seria algo positivo, mas o Palmeiras não tava com essa vaidade não. E, cara, já comemorou o título mesmo, extravasou. É um jogo pro Internacional também. Sim, pro Internacional era importante de não só evitar esse recorde do Palmeiras, mas também de afirmação, de mostrar que pode encarar o campeão brasileiro. O Mano Menezes falou sobre isso, né? Cara, encaramos de igual para igual e o Inter fez um grande campeonato, exaltar, é óbvio, o Mano até falou, né? Cara, assim, é óbvio que assim, ninguém gosta de comemorar um vice-campeonato, mas tem que ser exaltado o feito que o Internacional fez, né? Eu acho que tem que ser de fato, num campeonato onde a gente colocava o Palmeiras, o Flamengo e o Galo como os principais favoritos, e assim, colocando até, pô, essas três equipes vão brigar pelas três primeiras posições. O Internacional ficou na vice-liderança. E tranquilo, assim, com folga. O Inter conseguiu ficar na vice-liderança de forma muito tranquila. Tranquila não, né? Porque até essa última rodada o Fluminense dava até para aprontar alguma coisa. Venceu o Red Bull Bragantino fora de casa. Mas assim, pô, foi a única equipe que chegou até algumas rodadas atrás com chances matemáticas de competir com o Palmeiras. Então fez uma temporada. Eu acho que tem que, cara, o discurso do Mano assina embaixo. Eu acho que, cara, assim, não dá pra comemorar um vice-campeonato, né? Porque, pô, você comemora título, mas tem que exaltar o feito que foi feito, né? O feito que foi feito, o feito que foi alcançado. Porque ele chegou no meio da temporada, pô, o time tava uma draga, né? Após a saída do Cacique Medina, ele deu jeito, em pouco tempo ajustou o time ganhou um padrão tático, que era o que faltava, né? Era uma bagunça o Internacional do Cacique Medina. E aos poucos o time foi evoluindo, foi crescendo e chega no final da temporada com uma das melhores equipes do campeonato, né? Então fez uma bela participação, uma grande vitória diante do Palmeiras e manda um recado importante para a próxima temporada. Quem vacilar, o Internacional tá lá, deixa uma perspectiva, uma promessa para o torcedor de que o ano que vem pode ser muito mais interessante, muito mais interessante em termos esportivos, buscar algum grande título. Eu acho que é possível. Agora, assim, é que é aquela coisa, né? De uma temporada para outra, muita coisa muda. A gente viu o próprio Atlético Mineiro. É óbvio que no Atlético teve a mudança de treinador. E, aliás, vamos ter mudanças importantes, né? Vamos ter mudanças importantes. Já vou falar sobre isso. Então, cara, acho que o grande feito do Internacional, Palmeiras em ritmo de festa mesmo. O Abel falou e reforçou isso. Ele normalmente quando perde ele fica meio, perdão na palavra, mas ele fica meio puto, né, pra falar o português claro. E tava bem tranquilo, tava bem sossegado, exaltou o feito das outras equipes, mas ele exaltou, obviamente, muito mais o feito do Palmeiras. Pô, você vê o Internacional que ele fez, isso valoriza ainda mais o que foi feito com o Palmeiras, o trabalho que foi feito no Palmeiras. Então, cara, líder absoluto, isolado, sobrando e jogo festivo, acho que valeu mais pro Internacional, pro Palmeiras foi só para cumprir tabela. Não estou querendo desvanecer a vitória do Inter, mas foi com um resultado bem elástico. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Mas é um jogo em tom de amistoso. Ceará venceu o Juventude por 4-1. O Cuiabá venceu o Coritiba por 2-1 e se garantiu tranquilamente na Série A da temporada de 2023. E é isso, né? E é isso. O campeonato se encerrou. Não falei, mas o Flamengo venceu. O Flamengo venceu, não. O Flamengo perdeu pro Avaí no sábado, né? Perdeu por 2-1 do Avaí. Isso no Maracanã, hein? No Maracanã. Mauro César Pereira, não vi, mas deve ter ficado maluco, né?
Que o Mauro fala, né? Cara, assim, pô, os caras estão. Então, os caras são profissionais e estão recebendo para jogar até a última rodada. Então, assim, o mínimo que se espera é profissionalismo. E o Dorival deu um migué, né? Porque joga o time em reserva. Deu um migué, falando que foi muita pressão. O nível, cara, assim, a pressão psicológica foi muito grande, mas, cara, o time que tá jogando o Brasileirão é o reserva. Esses caras não sofreram pressão, né? Quem sofreu pressão foi o time titular. Enfim, eles ali tentou fazer o boa praça e tal, deu um miguezão. Mas eu concordo com o Mauro César nesse sentido. Os caras são funcionários do clube e se o clube quer se comportar como um clube empresa, tem que ser profissional, tem que ter profissionalismo, né? Então, nesse aspecto sim, mas cara, é complicado também, né? É complicado, né? Já cumpriu o objetivo da temporada e, poxa, era o jogo de despedida de alguns jogadores também e acabou saindo com uma derrota prova aí, time que já estava rebaixado. E a tabela encerrou-se dessa forma, né? Palmeiras, o campeão, Internacional, Fluminense, Corinthians. Corinthians que, em coletiva, o presidente do William Monteiro Alves anunciou que Vitor Pereira não ficará no comando técnico, não permanecerá no comando técnico para a próxima temporada. Então, uma movimentação importante, porque o Corinthians agora vai ao mercado buscar um novo treinador e a joia da coroa, não só para o Corinthians, para muitas outras equipes, deve ser o Juan Pablo Vojvoda, hein? Juan Pablo Vojvoda, que o contrato está chegando ao fim, né, esse contrato com Fortaleza, e deve ser a joia da coroa. Acho que muitas equipes vão buscar Juan Pablo Vojvoda, não só o Corinthians, como talvez o Flamengo, que é o quinto colocado, porque a gente não sabe ainda se o Dorival fica ou não. Pode ter aquele tal do convite para a seleção brasileira, né? Porque o Tite não vai ficar. Quem que vai suceder o Tite? O Dorival tem um perfil interessante para suceder o Tite, não em termos de futebol, mas fez o Flamengo jogar um bom futebol por um dado período, mas pelo seu perfil conciliador, né? Um técnico de seleção tem que ter esse perfil. Tem que ter a questão tática, técnica, tática. Eu acho que isso ele lá dentro ele consegue fazer ajustes e evoluir, como o Tite evoluiu. Agora, esse papel conciliador, que é o que o Tite tem hoje. Esse papel conciliador é fundamental numa seleção brasileira. E o Dorival, para mim, seria um nome interessante. Então, assim, ele vai ficar no Flamengo? Não vai? Vai receber o convite para a seleção? Não vai? Juan Pablo Vojvoda deve ser também um dos caras monitorados pelo Flamengo, tá? Atlético Paranaense, o sexto colocado, fechando aí o grupo de equipes que vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Pré-Libertadores, Atlético Mineiro, que também deve ser mais uma das equipes, das fortes equipes do futebol brasileiro, que vão sondar Juan Pablo Vojvoda, né? Então, Corinthians, Flamengo, o Galo, porque o Cuca falou em coletiva e falou até com um certo tom de despedida, né? Eu acho que o Cuca não deve permanecer. Ele, cara, assim, até um discurso estranho, falou que alcançou o objetivo da temporada, classificar para pré-Libertadores, que assim, é decepcionante. Eu falei que se não os classificasse para Libertadores, para mim ia ser um vexame. Mas classificar para pré-Libertadores é uma decepção muito grande. O objetivo da temporada não foi alcançado. Pelo menos não pelo Cuca, né? Foi alcançado no primeiro semestre pelo Turco Mohamed, com 2 títulos, do Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil, que de longe são os títulos mais importantes que o torcedor do Galo queria. Mas são 2 títulos, são 2 taças, né? E o Cuca veio, houve o esforço de trazer o Cuca para quê? Para que o Atlético competisse em outras competições, campeonato, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E quando ficou apenas focado no Campeonato Brasileiro, o Galo decepcionou em muitas partidas. E aí chegou nessa reta final de campeonato com a possibilidade até de ficar fora da Libertadores. Então, assim, ficou um pouco decepcionante. O Cuca, que eu falei, falou com um certo tom de despedida e não sei se permanece. Por isso que eu falei, eu acho que o Vojvoda deve ser sondado também
pela equipe do Galo Mineiro. Fortaleza, o oitavo colocado, fecha o G8. Essas duas equipes vão disputar a pré-Libertadores do ano que vem. São Paulo, nono colocado, América, o décimo, Botafogo, o 11º, Santos, Goiás, Bragantino. Essas as equipes que vão jogar a Sul-Americana. Cara, é assim, impressionante, né? Praticamente o campeonato, a tabela inteira tem vaga em competições. Porque o Bragantino, o esforço que o Bragantino fez para ficar fora da Sul-Americana é um absurdo. O Bragantino fez de tudo nessa reta final de campeonato para brigar contra o rebaixamento. Fez de tudo. É que houveram outras equipes que fizeram mais força, né? É o que eu falei. Pô, as pessoas falam assim, o Vasco fez uma força para não subir, mas que também as outras equipes fizeram força pro Vasco, para empurrar o Vasco, é brincadeira. O Casimiro falou isso, né? Pô, as equipes fizeram uma força para empurrar o Vasco, é brincadeira. Então, o Bragantino fez uma força para não estar lá, mas conseguiu a vaga na Sul-Americana. Importante disputar mais uma competição. Questão de financeira, premiação, isso sempre ajuda. Coritiba e Cuiabá, duas equipes que ficaram meio no limbo, né? Não se classificaram para... Mas um limbo que é satisfatório, que é um limbo aliviador, né? Porque você não se classifica para a Sul-Americana e também não está rebaixado, né? Então é um limbo libertador, né? Aquela, ufa, ficamos, né? E o Z4, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí, Juventude caem para a Série B e que coisa, né? E que coisa, assim, eu vou deixar para falar isso depois, né? Mas Ceará, pô, um bom início, um bom primeiro turno, fazendo uma Sul-Americana bastante interessante. O próprio Atlético Goianiense também, não só Sul-Americana, mas Copa do Brasil. Assim, duas equipes que decepcionaram muito, mas pagaram o preço de focar de priorizar, não é focar, de priorizar as Copas ao invés do Campeonato Brasileiro. E agora a briga recomeça e os caras vão chegar à conclusão de que teria valido mais a pena permanecer na Série A do que ter a vaidade de disputar um mata-mata. Mas agora é tarde, né? Agora é tarde. Avaí e Juventude fecham e 4 grandes sobem, né? 4 grandes sobem. O ano que vem ele é um ano que ele causa apreensão em muitos torcedores. Muitos torcedores. Torcedor santista, o torcedor do São Paulo, o debate, a discussão sobre SAF, ela começa a aumentar. Ela começa a ganhar ruído. O Conselho do Santos aprovou, né, essa possibilidade da SAF e o São Paulo estuda essa possibilidade. O São Paulo ele ainda está na fase, contratou uma consultoria, né, para avaliar quanto é que vale o clube, né, para abrir essa possibilidade de discussão. Pô, vale a pena ou não vale, né? O Santos diz que já foi aprovado, existe essa possibilidade. Não é aprovado que assim, pô, vai vender o Santos. Não é isso. Não é isso. Os conselheiros aprovaram, né, a criação da SAF. Pode acontecer. Pode acontecer. Obviamente que tudo vai depender de um investidor muito generoso. E talvez também até na última hora os caras desistam, né? É só essa possibilidade. Por quê? Porque ano que vem sobem 3 equipes. 3 equipes que são SAF. O Cruzeiro, o Bahia e o Vasco da Gama. Então, assim, a chance de... Como o próprio Vampeta falou essa última semana, vai cair um grande. Vai cair mais de um grande. Não vai cair só um grande. Vai cair mais de um grande. E essas equipes que hoje não são SAF e que têm problemas financeiros, essas são as equipes que, no primeiro momento, devem brigar contra o rebaixamento. Devem, né? Devem. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu acho que, assim... Não sei, né? Não sei. As equipes que acabam subindo tem que mudar totalmente seu elenco, né? Você vê, o próprio Botafogo disputou aí uma pré-Libertadores, disputou para chegar lá, mas para chegar lá, não disputou a pré-Libertadores para pegar uma vaga, né? Disputou, mas demorou muito a engrenar. Demorou muito a engrenar. O Cruzeiro, que foi campeão com sobras, vai ter que mudar muito seu elenco para ser competitivo o ano que vem. O Grêmio também, o Bahia também, o Vasco, porque quando você cai para a Série B, você tem que enxugar a folha salarial, não tem jeito.
a receita é menor. Quando você sobe, aí você tem que renovar o seu elenco e injetado essa grana da SAF, né, das empresas donas dos clubes, existe uma perspectiva de uma renovação interessante. Agora, pode levar tempo para funcionar. O Botafogo levou tempo. E aí, quando foi tentar, né, buscar essa vaga para pré-Libertadores, ficou um pouco tarde. Quase deu, mas ficou um pouco tarde. Se tivesse engrenado um pouquinho antes, 2, 3 rodadas antes, de repente, talvez tivesse classificado para pré-Libertadores. Talvez. Então, assim, não é uma fórmula mágica, mas acende um sinal de alerta. Acende uma luz amarela, né? Um sinal amarelo para essas equipes que hoje enfrentam certos problemas financeiros, dificuldade de montar um elenco forte, competitivo, porque outras equipes vão subir e cada vez mais isso vai se tornar uma tendência. Então, acho que assim, em último caso, talvez essas equipes como o Santos e o São Paulo que eu acabei de citar, em último caso, eu acho que os caras, para evitar um possível risco de rebaixamento, eles vão vender o clube. Eu acho que assim, é o último caso, é o golpe de misericórdia. A gente vai fazer o possível para não vender, para a gente continuar aqui. O São Paulo mais que o Santos, né? No São Paulo mais que o Santos. A gente vai fazer de tudo para ficar aqui. Se tudo der errado, a gente vende o clube e o investidor injeta dinheiro e salva do rebaixamento. Né? Eu acho que é isso que os caras estão pensando, no caso do São Paulo especificamente. Né? O Santos é realmente... O Santos é mais complicado mesmo. Assim, a casa é em Santos, né? Para quem não conhece São Paulo, Santos é 2, 3 horas de carro da capital paulista. É longe, que assim, tem gente que acha que não faz diferença, mas faz muita diferença, cara. Pro torcedor ir pra lá, assim, é um deslocamento. É óbvio que o torcedor apaixonado vai, mas é um deslocamento muito grande. O estádio já tem uma capacidade muito menor. Teve uma temporada, o Pacaembu hoje já praticamente não existe. Mas porque foi concedido à iniciativa privada. Mas teve um momento que quando o Cuca tava lá, inclusive, o Santos mandava vários jogos no Pacaembu. Por quê? Porque assim, o torcedor da capital ia lá, enchia o estádio e o Santos fazia uma receita mais interessante do que sediar os jogos na Vila. E foi até aquele momento que o Cuca falou: tem que fazer os jogos na Vila, é lá que tá a nossa torcida, é lá que tá a nossa casa. E aí começou a rolar aqueles atritos entre o Cuca e o presidente. Não, começou antes, né? Mas já tava rolando esses ruídos e o Cuca falou isso, o Santos voltou a fazer mais jogos na Vila e tudo mais. Então, assim, é complicado, né? Que tem só a questão de torcedor, receita com bilheteria, patrocinador, assim, querendo ou não, são coisas que, o Santos é o clube do Pelé, o Santos precisa se divulgar? Não precisa. Mas a gente sabe que, no mundo capitalista, né, quem que você acha que, assim, você tem o Santos ou o São Paulo, um patrocinador, vai preferir o São Paulo ou o Santos? São Paulo, tá na capital, um clube da capital, né, tá na região do Morumbi. Então, assim, a visibilidade da marca é muito maior, né? É óbvio que, sim, se chega um clube empresa, os caras têm profissionais que vão tentar turbinar a marca, enfim, tem tudo isso. Vão explorar muito mais a marca Santos Futebol Clube. Porque a galera que está lá hoje não tem a visão empresarial que às vezes uma empresa tem. Por exemplo, você pega o que a Crefisa e a FAM faz no Palmeiras. As ações de marketing. É um absurdo. O Palmeiras hoje funciona como clube empresa. Apesar de não ser o clube, funciona por quê? Porque a presidente, ela sabe fazer o marketing. Ela sabe fazer o marketing. Então funciona muito bem. Agora, para outros clubes, por exemplo, assim, a presidente do Palmeiras também é a dona da Crefisa e da FAM. Então, assim, virou meio que um casamento que o Palmeiras acaba sendo gerido como empresa, divulga bem a sua marca, e divulga bem as marcas das empresas da presidente do Palmeiras. Mas se, por exemplo, pegar o Corinthians hoje tem uma parceira bacana com a Neoquímica e tudo mais, mas se você pegar, por exemplo, São Paulo, a gestão São Paulina sabe explorar a marca São Paulo Futebol Clube? Não sabe, cara. Não sabe.
poderia ser explorado. Pô, a terceira maior torcida do país, cara. Consegue explorar bem? Não consegue, cara. Então, enfim, vamos deixar para falar isso depois. Deixa para falar isso depois, porque eu falei, vou repetir, Juan Pablo Vojvoda deve ser o cara da vez, né? Deve ser o cara que vai movimentar o mercado de treinadores para a próxima temporada. A gente vai acompanhar tudo. Ao longo da semana a gente volta a falar mais sobre, né, o balanço da temporada, decepções, algumas equipes que contrataram mal. Enfim, a gente vai, ao longo da semana, a gente vai falando sobre isso, vai se preparando para a Copa do Mundo. Algumas equipes, algumas seleções já vão começar a viajar. A gente vai acompanhar tudo e assim que a gente tiver mais notícias da seleção brasileira, a gente também começa a vestir a camisa amarela e começa a falar um pouco mais da Copa do Mundo. Vai dar para acompanhar tudo? Vai ser difícil, mas a gente vai fazer o possível. O horário não favorece muito, mas faremos o possível. Então é isso, gente. Valeu demais. Por hoje eu finalizo. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau.